E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu estou muito animado porque eu vou falar sobre o Natal, a minha festa preferida. O mês de dezembro é o ano que eu mais gosto e eu vou explicar exatamente por que isso acontece comigo. Eu fiquei refletindo bastante e eu queria gravar uma mensagem que fosse própria, né, para esse momento do ano. Acontece que o Natal é uma festa de caráter religioso, então eu fiquei aqui pensando muito como é que eu faria deixaria uma mensagem de fim de ano, de Natal, e que fosse também ao mesmo tempo laica, né? Que respeitasse a multiplicidade de expressões religiosas ou inclusive a laicidade de algumas das pessoas que acompanham o meu canal. Eu acho que eu encontrei uma boa solução. Eu achei que seria interessante então falar sobre o arquétipo da criança a partir do Jung. E assim eu consigo deixar uma mensagem apropriada para essa época do ano e ao mesmo tempo eu mantenho a coerência aqui do meu canal, que é um canal que vocês devem ter percebido que tem como eixos principais falar de Jung, de Foucault e de Van Gogh. Às vezes eu gravo mais de um, de outro, mas é nessa toada que eu venho tocando o canal ao longo do ano e eu vou manter então a coerência. Então eu espero que você me acompanhe até o fim, de modo que eu possa desenvolver todo o meu argumento e dizer como é que eu posso falar de Natal a partir do Jung. Então vamos lá, vamos começar então aqui a nossa conversa. Lembrando que eu tenho uma playlist sobre Jung, então se você precisa entender alguns temas em torno do Jung, aproveite então para dar uma visitada nessa playlist e se familiarizar com os conceitos que eventualmente você não tenha muita familiaridade, tá bom? Então vamos lá, quem foi o Jung? Você deve saber que o Jung foi um psiquiatra suíço que viveu na virada do século XIX para o século XX. Se você quiser mais exatidão, ele nasceu em 1875 e morreu em 1961. A gente pode dizer que o Jung foi um seguidor rebelde do Freud, ou seja, ele se aproximou do Freud, começou a desenvolver ideias e conceitos próximos daquilo que o Freud pensava, né? O Freud é um pouquinho mais velho que o Jung, mas depois o Jung rompeu com o Freud e seguiu o seu próprio caminho no âmbito da psicologia. Quando a gente vai falar de Natal, o que interessa para a gente do pensamento do Jung? Eu destacaria então a questão do arquétipo da criança. Então vamos lá, o que é um arquétipo? Você vai poder visitar a minha playlist e esmiuçar isso. Eu vou agora falar mais rapidamente para focar na questão do Natal. Então eu diria assim, que há uma predisposição no inconsciente para a formação de imagens arquetípicas, ou seja, no interior de cada sujeito, de acordo com aquilo que o Jung pensava, existiriam então espécie de moldes ou predisposições inatas, né, de caráter biológico, genético, que fazia com que as pessoas pudessem formar determinadas imagens, e essas imagens são chamadas de imagens arquetípicas. Por exemplo, a imagem da mãe. Então a criancinha desde sempre ela é acalentada no colo da mãe, a figura de uma cuidadora, e essa repetição desse fenômeno desde que existe a espécie humana faz com que o ser humano tenha no seu código genético uma predisposição a identificar essa figura arquetípica, a figura da mãe, da cuidadora. Há também, por exemplo, outros arquétipos, o arquétipo dos irmãos, o arquétipo da sombra, inclusive gravei um vídeo especificamente sobre o arquétipo da sombra. E, por fim, naturalmente, existe o arquétipo da criança, né? Então, esse personagem, essa figura arquetípica, ela habita no interior de cada um de nós. Claro, todo mundo que é adulto um dia foi criança, e quem não é adulto ainda continua sendo criança. Então, todo mundo tem noção, alguma noção do que seja uma criança. Claro,
o Jung tinha consciência de que cada cultura, de que cada sujeito, cada pessoa atualiza esse arquétipo de acordo com o seu contexto. O contexto cultural, né, o contexto social, cultural, externo, mas também cada sujeito tem uma forma de experimentar o mundo. Então essa pessoa pode experimentar, por exemplo, um fenômeno de forma positiva e o outro pode experimentar o mesmo fenômeno de forma negativa. Talvez a gente pudesse refletir um pouco o que é uma criança na nossa cultura, né? Talvez a gente, quando use a palavra criança, talvez nos venha à mente, por exemplo, a ideia de abandono, porque sabemos que há muitas crianças abandonadas ou crianças vivendo em situação de vulnerabilidade, mas também a criança quase sempre tem o significado de alegria, de espontaneidade, né? E se a gente for agora falar um pouquinho da criança e o inconsciente, você deve se lembrar, ou deve saber, ou deve ter observado que toda criança nasce inconsciente, quer dizer, a consciência é um fenômeno que vai se desenvolvendo ao longo da vida das pessoas. Então nascemos sem ter muita consciência, a partir de algum momento da nossa vida a nossa consciência vai se formando e aí então a gente começa a ter uma dimensão inconsciente e uma dimensão consciente de acordo com o Jung. Isso então significa que a criança está imersa no inconsciente e por isso então a criança é muito espontânea e muito sábia, né? A gente sabe que à medida que a consciência vai se formando, o eu vai se constituindo, esse eu vai constituindo também muitas defesas, né? Nosso ego, nossa imagem pública, a gente começa a se preocupar muito com o modo como as pessoas vão nos observar, o que elas vão achar da gente. A criança normalmente não se preocupa com esse tipo de coisa, então ela é muito espontânea, ela consegue manter uma espontaneidade, ela consegue falar as coisas com absoluta sinceridade e ela tem a sabedoria que emana da vida instintiva. Por isso que toda criança é sempre naturalmente artista, né? Se você observar uma criancinha, ela dança e não tem vergonha de dançar, ela canta, não tem nenhum constrangimento de cantar quando está alegre, pinta, se você der um papel, caneta ou pincel, seja lá o que for, ela vai pintar sem pensar, né? Um adulto não, um adulto já fica pensando, será que eu vou pintar uma coisa bonita? Se pinta, acha que não está bonito, não mostra para ninguém, joga fora. Uma criança sabe esculpir, né? Então ela faz tudo isso com bastante espontaneidade em função de um predomínio do inconsciente, da função inconsciente na vida da criança. E quando a gente fala então de Natal, vocês devem saber que a palavra Natal significa nascimento e naturalmente no calendário ocidental, onde predomina uma visão cristã, ainda que a sociedade esteja razoavelmente laicizada, o nosso calendário é um calendário cristão, um calendário então que tem no dia 25 de dezembro a comemoração do nascimento de Jesus. Quer dizer, o Natal é uma festa em torno do nascimento de uma criança. E aí é que eu acho que está um lance bastante legal, que o Jung pode ajudar a gente a pensar no Natal simplesmente como a festa de celebração do nascimento de uma criança, né? A gente sabe que no calendário cristão se trata da figura de Jesus, do bebê Jesus, né? Mas vamos falar então, numa leitura junguiana, da criança que nasce e renasce dentro de cada um de nós, ou da criança que pode renascer o tempo todo. Se nós cultivarmos essa criança, ela pode renascer permanentemente dentro de nós, ou ela pode renascer, ou ela pode vir à tona diariamente nas nossas vidas, quando nós talvez estivermos conectados ao nosso inconsciente. Então, lembre-se que existe no seu interior, no meu interior, uma criança arquetípica. Nós sabemos o que é uma criança, nós fomos crianças e nós estamos sendo crianças. Nós não abandonamos, nós não extinguimos a criança que existe dentro de cada um de nós. E eu acho que talvez esse seja o melhor de cada um de nós, esse lado criança, esse lado que pinta,
esse lado que brinca, esse lado que é espontâneo, esse lado que é sincero, né? Esse lado que deixa as emoções fluírem. Se a criança está triste, ela chora, se ela está alegre, ela dá pulos de alegria. E eu imagino que se a gente pensar no Natal como a possibilidade dessa criança que está dentro de nós vir mais para a superfície, talvez esse Natal possa ser diferente para você e para mim. E talvez nós possamos então, a partir do despertar dessa criança que está dentro de nós, talvez sejamos mais espontâneos e mais artistas, mais criativos. Talvez consigamos deixar extrapolar toda a criatividade que existe de forma latente no interior de cada ser humano. E talvez também, se nós estivermos em contato com a nossa criança interior, talvez nós sejamos mais solidários com as crianças em situação de vulnerabilidade, né? Porque a gente pensa muito em comer, em beber no fim do ano, e a gente muitas vezes esquece que há muitas pessoas, especialmente crianças, que não podem fazer isso no Natal e talvez nem ao longo de todo o ano. E talvez a gente possa fazer algo, né? Pelo menos ser solidário. Talvez expressar essa solidariedade através de um gesto, talvez um simples gesto. Talvez isso fosse muito legal, né? Eu sempre me preocupo muito com as crianças que são parentes da gente, ou aquelas crianças que estão mais próximas, né? Eu gosto muito de conviver com crianças, gosto de brincar, gosto de ouvir o que as crianças têm para dizer e gosto muito da sinceridade delas, né? A forma como elas falam as coisas sem filtro, sem muita preocupação com aquilo que nós vamos achar delas, tá bom? Então essa é a minha mensagem de Natal. Se reconcilie com a sua criança interior, deixe ela aflorar e você vai viver o espírito do Natal, tá bom? Eu desejo que exista muita prosperidade sobre a sua vida, que exista muita criatividade na sua vida e que exista, sobretudo, muita solidariedade e muita gratuidade, né? Que você possa ser uma pessoa muito generosa, né? Que você possa receber a generosidade que a vida pode alcançar, mas que você também possa ser uma expressão de generosidade, tá bom? Eu queria deixar um beijo muito grande para você que tem acompanhado o meu canal e desejar para você um Natal maravilhoso. E a gente vai continuar se vendo neste fim de ano e também ao longo do ano que vem. Um abraço e até o próximo vídeo.